E aí, fera, beleza? Isso aqui é um tutorial para explicar para vocês como funcionam as provas de reposição no IFAL, né? Muita gente até chama de recuperação. A gente usa as siglas R1 e R2, beleza? Então, deixa eu te explicar aqui como que funciona. Na verdade, a reposição ela é uma prova que vai substituir a menor média de um bimestre. Olha só. Ocorrerão 2 reposições por ano, uma ao final de cada semestre. Então você vai ter a reposição 1, que a gente vai chamar de R1, que fica depois do segundo bimestre, e a reposição 2, que a gente vai chamar de R2, após o quarto bimestre, tá? Então essas 2 reposições, que alguns alunos até chamam de recuperação, acontecem nesses períodos aí. Cada reposição substitui a menor média do semestre, tá? Então você vai fazer o primeiro bimestre e o segundo bimestre. A reposição vai substituir a menor média, tá bom? Caso você tenha 2 médias iguais e inferiores a 7, o conteúdo será aquele correspondente ao último bimestre avaliado. Então, se você tem a mesma média nos 2 bimestres daquele semestre, você vai fazer a reposição do bimestre mais perto. Cada reposição é uma prova sobre os conteúdos do bimestre de menor média. Pelo menos comigo eu faço prova, né? Outros professores podem fazer trabalhos, né? Podem, enfim, cada professor usa seu método, o meu é prova mesmo. Terão direito à prova de reposição estudantes com média inferior a 7. Beleza? Então, de 0, média, né? De 0 a 6,99, você tem direito a fazer uma reposição. Se você não entendeu as regras até aqui, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Imagina que a gente tem aqui, ó, o Harry, o Ronald, a Hermione, o Draco e o Neville numa turma, tá? No primeiro bimestre, essas são as notas de cada um deles, tá? E no segundo bimestre, essas são as notas de cada um deles. Então, por exemplo, após o segundo bimestre, a gente vai fazer uma prova de reposição. Quem vai ter direito a essa prova? Vamos ver o Harry, que tirou 5 no primeiro bimestre e 8 no segundo. Ele vai ter direito a fazer a R1, ou seja, a reposição 1 do primeiro bimestre. Então, ele vai fazer uma prova com o conteúdo do primeiro bimestre todo, e se essa nota for superior a 5, essa nota substitui esse 5 lá no SIGA-A, tá certo? Lá no seu boletim. O Ronald, que tirou 6 e 8, ele tem direito a fazer alguma reposição? Tem sim, porque a reposição é para estudantes com média inferior a 7. Então 6 é inferior a 7. Se ele quiser, né, entre 6 e 7 é optativo. Se ele quiser, ele faz a reposição do primeiro bimestre também, ou seja, uma prova com o conteúdo do primeiro bimestre. Se essa nota for superior a 6, ela substitui aqui a média do Ronald. A Hermione tirou 10 no primeiro e 9 no segundo, lembrando que eu estou falando de média. Ela não tem direito a fazer reposição nenhuma. O Draco tirou 5 no primeiro e 4,5 no segundo bimestre. Ele tem condições, ele tem direito a fazer alguma reposição? Tem sim. Ele vai fazer a reposição R1, a primeira reposição, com o conteúdo do segundo bimestre. Beleza? Que foi o bimestre que ele ficou com a menor média. O Neville tirou 5,5 e 5,5. Todas as duas são notas inferiores, né, a 7, então ele teria direito a fazer a reposição. Qual ele vai fazer? Ele vai fazer a do segundo bimestre. Por quê? Porque com 2 iguais você faz a reposição do bimestre mais próximo que você fez. Beleza? Então tá aqui algumas regrinhas, né? Alguns exemplos com a R1 do primeiro semestre, entre o primeiro e o segundo bimestre. Agora, e no terceiro e quarto? No terceiro e quarto vai ter outra reposição depois do quarto bimestre. O Harry tirou 5 e 3,5. Então ele vai fazer a R2 do quarto bimestre, né? A reposição 2 com conteúdos do quarto bimestre. O Ronald com 3 e 9 vai fazer a reposição 2 do terceiro bimestre, então é uma prova com conteúdos do terceiro. A Hermione com 7 e 9,5 não tem direito a fazer reposição, porque tem que ser nota inferior a 7.
O Draco com 5 e 5, 5 no terceiro, 5 no quarto, vai repor o quarto bimestre, porque com duas médias iguais ele repõe a mais próxima. E o Neville com 6,5 e 7,5, ele tem direito a repor o terceiro bimestre, a fazer uma prova com conteúdos do terceiro, mas ele faz se ele quiser. Beleza? Então é isso, pessoal. Tá aqui um pequeno tutorial bem curto sobre como funcionam as reposições, né? Se você ainda não sabia, aqui no IFAL. Tá? Gostou? Dá uma curtida, se inscreve aí, compartilha com mais colegas que tenham a mesma dúvida. Falou? Aquele abraço.